Que a paz e a luz de Deus estejam com você, neste momento. Seja bem-vindo a esta mensagem, que não é apenas para os ouvidos, mas para o coração. Respire profundamente. Permita-se sentir a presença do Criador agora. Ele está aqui, ao seu lado, ouvindo cada batida do seu coração. Talvez você tenha chegado até aqui com dúvidas, talvez com cansaço, ou até com lágrimas escondidas. Mas saiba que Deus conhece a sua história, conhece as suas lutas, e conhece também a força que existe dentro de você. Ele nunca se afasta, mesmo quando o silêncio parece longo demais. Mesmo quando os dias parecem pesados, Ele continua ao seu lado, sustentando você em cada passo, segurando a sua mão nos momentos em que você pensa que vai cair. Ele conhece as dores que você não fala para ninguém, e cuida delas com um amor que não se pode medir. O amor de Deus é um abrigo seguro, um lugar onde nada e ninguém pode te derrubar. Um amor que não exige perfeição, mas que aceita você como é, e ainda assim te transforma para melhor. Jesus é o exemplo vivo de amor e entrega. Ele conheceu a dor, conheceu a rejeição, e mesmo assim, escolheu amar. Ele não prometeu ausência de problemas, mas prometeu estar contigo em todas as batalhas. Quando sentir medo, lembre-se de que Ele acalmou tempestades com uma única palavra. Quando você se sentir sozinho, lembre-se de que Ele prometeu: estarei convosco até o fim dos tempos. O nome de Jesus tem poder para trazer paz à mente e descanso à alma. E quando o seu coração está inquieto, é nesse nome que encontramos segurança. Deus envia os seus anjos para guardarem o seu caminho. Eles estão ao seu redor, mesmo que você não os veja. Eles trabalham em silêncio, protegendo você de perigos. Talvez você já tenha sentido uma paz inexplicável num momento de aflição. Talvez tenha escapado de algo que parecia inevitável. Talvez tenha sentido uma força que não era sua. Os anjos de Deus não dormem. Eles obedecem ao Senhor para te dar proteção, para te guiar e para abrir caminhos onde parece não haver saída. Confie nessa presença celestial e saiba que você nunca está sozinho. A fé é o combustível da alma. É ela que mantém você firme quando tudo ao redor parece ruir. Ter fé não significa entender tudo. Significa confiar, mesmo quando não entende nada. A fé é a ponte entre o que você vive agora e o que Deus está preparando para o seu futuro. E essa ponte se constrói com cada passo que você dá, mesmo na incerteza. Não permita que as dificuldades apaguem a chama da sua fé, porque Deus é especialista em transformar histórias improváveis em testemunhos de vitória. Certa vez, um pescador enfrentou uma noite inteira de trabalho sem pegar um único peixe. O cansaço e a frustração já tomavam conta dele. Foi então que ouviu uma voz no coração: lance a rede mais uma vez. Ele hesitou, já tinha tentado de todas as formas, mas decidiu obedecer. Ao lançar a rede, ela se encheu tanto que quase não conseguia puxá-la. Era peixe suficiente para alimentar sua família e ajudar muitos outros. Assim é com Deus. Às vezes pensamos que é tarde demais, que já tentamos tudo, mas basta uma palavra dele para mudar completamente a nossa história. Havia um viajante que caminhava por um penhasco estreito. De repente, a trilha acabou diante de um abismo profundo. O medo tomou conta. Ele pensou em voltar, mas sentiu no coração que precisava dar mais um passo. Quando colocou o pé à frente, uma ponte apareceu sob seus pés. Ele atravessou em segurança. Assim acontece com a fé. Muitas vezes, Deus só mostra o caminho depois que damos o primeiro passo. O impossível se torna possível quando confiamos nele. Jesus é o amigo que nunca abandona. É o médico que cura as feridas da alma. É a luz que afasta toda a escuridão. Quando você está perdido, Ele é o caminho.
Quando está confuso, Ele é a verdade. Quando se sente vazio, Ele é a vida. O amor de Jesus não conhece limites. Não importa onde você esteve ou o que fez. Ele sempre está pronto para te receber de volta. Não existe culpa grande demais que o sangue de Cristo não possa lavar. Não existe ferida profunda demais que Ele não possa curar. Milagre não é apenas algo grandioso. Milagre também é acordar de manhã. É ter ar para respirar. É ter forças para tentar mais uma vez. Às vezes, esperamos um sinal extraordinário. Mas Deus se manifesta nas pequenas coisas. No abraço de alguém querido. No sorriso que recebemos de um desconhecido. No livramento que nem percebemos. O maior milagre é a certeza de que Deus cuida de nós, em todos os detalhes. E nada pode separar você do amor dele. Havia um navio preso em uma tempestade furiosa. A tripulação estava desesperada. A chuva era intensa, e as ondas ameaçavam virar a embarcação. De repente, à distância, um farol brilhou. Aquela luz era o sinal de que havia terra firme por perto. Guiados por ela, chegaram em segurança. Deus é o nosso farol. Mesmo nos momentos mais escuros, sua luz continua a brilhar. Ela guia, ela protege e nos leva para um porto seguro. Existem momentos em que não sentimos nada, nem paz, nem alegria, nem esperança. É como se o céu estivesse em silêncio. Mas é exatamente nesses momentos que Deus trabalha. Mais profundamente, Ele está cuidando de coisas que você não vê. Está preparando respostas que ainda não pode receber. Está alinhando caminhos para que tudo se encaixe na hora certa. O silêncio de Deus não é ausência. É proteção. É estratégia. É amor? Às vezes, a vida nos leva por estradas que parecem não fazer sentido. Você planejou ir para um lado e Deus fechou a porta. Talvez tenha perdido oportunidades. Talvez tenha visto sonhos desmoronarem. Talvez tenha chorado noites inteiras sem entender o porquê. Mas saiba disto: Deus nunca tira algo da sua vida sem ter algo melhor para colocar no lugar. Você não está sendo punido. Você está sendo preparado. Um oleiro moldava um vaso com todo cuidado, mas ele percebeu que havia uma imperfeição. O vaso foi quebrado, e o oleiro começou tudo outra vez. Quem olhava de fora pensava que aquilo era destruição. Mas não era. Era restauração. Assim Deus faz conosco. Às vezes Ele nos quebra para nos refazer de forma mais bonita e resistente. E quando Ele termina a obra, o resultado é muito melhor do que antes. Um homem orou por muito tempo para conseguir um emprego específico. Ele acreditava que aquele era o seu destino. Mas a vaga foi para outra pessoa. Ele ficou frustrado e se sentiu esquecido por Deus. Meses depois, soube que a empresa havia fechado, deixando todos sem trabalho. O que parecia uma negativa, na verdade, era proteção. Deus não lhe deu o que pediu porque tinha algo melhor preparado. Uma mulher caminhava sozinha por uma estrada deserta. Ela se sentia perdida, sem saber para onde ir. De repente, um desconhecido parou e ofereceu carona. Durante o percurso, ele falou palavras que tocavam exatamente nas dores que ela guardava no coração. Quando chegaram ao destino, ela virou-se para agradecer. Mas o motorista já tinha desaparecido. Alguns encontros são tão perfeitos que só podem ser obra de Deus. E às vezes, são os anjos que tomam forma humana para nos ajudar. O tempo de Deus é perfeito. Ele não se atrasa e nem se adianta. Às vezes, parece que as coisas demoram, mas é porque Ele está preparando você para receber. Se Deus entregasse tudo agora, talvez você não estivesse pronto para segurar. Ele não quer apenas dar, Ele quer que você tenha maturidade para manter. Hoje, talvez você não veja saída, mas lembre-se: o céu não está em pânico. Deus está no controle. Jesus está intercedendo por você. E os anjos estão guardando cada passo que você dá. A vitória
já está a caminho. E quando ela chegar, você entenderá que cada lágrima, cada espera e cada renúncia valeram a pena. Não desista agora. O melhor de Deus ainda está por vir. Talvez você tenha a sensação de que as portas se fecharam, que tudo o que construiu desmoronou diante dos seus olhos. Mas acredite, Deus é especialista em reconstruir vidas. E quando Ele reconstrói, nada fica como antes. Fica muito melhor. O que você perdeu não define quem você é. O que define a sua vida é o que Deus ainda vai fazer. Às vezes, é preciso passar pelo deserto para aprender a valorizar a terra prometida. O deserto ensina paciência. O deserto fortalece a fé. O deserto mostra que sem Deus não conseguimos prosseguir. Mas, lembre-se, nenhum deserto é eterno. Há sempre um oásis esperando por você. Um grão de trigo foi enterrado na terra escura. A princípio, parecia o fim. Ele estava sozinho, escondido, esquecido. Mas no silêncio da terra, algo começou a acontecer. Raízes cresceram. A vida surgiu. E aquele pequeno grão se transformou em uma planta forte, capaz de alimentar muitos. Assim é com você. Quando Deus permite que seja colocado no solo da espera, não é para te enterrar. É para te plantar. E quando o tempo certo chegar, você vai florescer. Talvez você esteja orando há anos por algo que ainda não aconteceu. E a dúvida começa a bater a porta. Mas lembre-se, Deus não trabalha no seu relógio. Ele trabalha na eternidade. E cada oração sua está registrada diante dele. Nenhuma lágrima é esquecida. Nenhuma súplica é ignorada. Existe um mundo espiritual que não vemos. Nele, batalhas são travadas todos os dias a seu favor. Quando você dobra os joelhos, ouça o Say Move, e os anjos de Deus são enviados para guerrear por você. Você pode não perceber, mas muitas vitórias que vive hoje aconteceram porque alguém orou por você, e os anjos atenderam a ordem do Senhor para te proteger. Certa vez, em uma aldeia sem energia elétrica, uma menina tinha medo do escuro. Todas as noites, ela tremia, esperando que a escuridão passasse. Someday, seu pai lhe deu uma pequena vela e disse: "Filha, esta chama é pequena, mas ela pode afastar a escuridão ao seu redor." Ela acendeu a vela, e pela primeira vez sentiu paz. Assim é a fé. Talvez pareça pequena, mas é suficiente para afastar a escuridão do medo e da dúvida. O inimigo quer que você se sinta sozinho. Quer que pense que não há saída, mas ele sabe que, se você confiar em Deus, nenhuma prisão será capaz de te segurar. Não olhe para o tamanho do gigante que está à sua frente. Olhe para o tamanho de Deus que está contigo. Um prisioneiro ficou anos acorrentado a uma parede, até que um dia, alguém entrou na cela e disse: "As correntes já estão soltas. Você só precisa se levantar." Ele não acreditou. Estava tão acostumado à prisão que não percebia que já era livre. Assim acontece com muitos de nós. Jesus já quebrou as correntes, mas continuamos vivendo como se estivéssemos presos. Hoje é dia de se levantar. É dia de andar em liberdade. A promessa de Deus para a sua vida não morreu. Ela pode estar adormecida, mas está viva. E no tempo certo, o que parecia impossível vai se tornar realidade diante dos seus olhos. Não pare agora. O céu está se movendo. A vitória está a caminho. A vida tem capítulos que doem, páginas que gostaríamos de arrancar. Mas Deus não desperdiça nenhuma parte da nossa história. Ele usa até as lágrimas para regar o terreno, onde nascerão novas vitórias. Usa a dor para nos aproximar dele. Usa as perdas para nos ensinar a valorizar o que realmente importa. E um dia, quando você olhar para trás,
vai entender que tudo tinha um propósito. Um pastor tinha 100 ovelhas. Certo dia, uma delas se perdeu. Ele deixou as 99 e saiu à procura daquela que se havia afastado. Quando a encontrou, ela estava ferida e assustada. O pastor a carregou nos ombros e a levou de volta para o aprisco. Não a repreendeu, não a afastou, apenas cuidou dela, até que estivesse forte novamente. Assim é o amor de Deus. Ele não desiste de você, mesmo quando se afasta. Ele te busca, te cura e te traz de volta para casa. Muitas vezes, queremos entender todos os porquês, mas Deus nem sempre nos dá explicações. Ele nos dá direção. E quando confiamos nessa direção, mesmo sem enxergar o destino final, encontramos paz no caminho. Existe um rapaz que escreveu uma carta a Deus, listando todos os seus medos e desejos. Guardou-a numa gaveta e esqueceu. Anos depois, ao arrumar suas coisas, encontrou a carta e percebeu que, de todas as coisas que tinha pedido, Deus havia respondido da forma perfeita. Algumas ele atendeu exatamente como pediu, outras ele substituiu por algo muito melhor. E as que não aconteceram, o jovem entendeu que eram coisas que não precisaria para cumprir seu propósito. Quando você não souber o que fazer, fale com Deus. Quando não souber para onde ir, olhe para o céu. Ele não apenas conhece o caminho, ele é o caminho. E ao seguir por ele, você vai perceber que nunca esteve perdido. Um homem estava preso numa sala, tentando abrir a porta com todas as forças. Ele empurrava, batia, gritava por ajuda, até que cansado, colocou a mão no bolso e encontrou uma chave, que sempre esteve ali. Assim é com a fé. Às vezes, passamos a vida procurando soluções fora, quando Deus já colocou dentro de nós tudo o que precisamos para seguir. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que imagina, e mais protegido do que consegue ver. O céu inteiro está do seu lado. E quando Deus está por você, nada nem ninguém pode estar contra. Há dias em que a alma se sente cansada, em que o corpo quer parar e o coração quer desistir. Mas é nesses dias que Deus te carrega nos braços. Você talvez não perceba, mas os passos que continuam a avançar não são seus, são dele. Ele não permite que você caia quando ainda há promessa para se cumprir. E ele nunca desiste de quem ama. Uma árvore frondosa crescia num campo aberto. Um dia, uma tempestade violenta tentou arrancá-la do chão. O vento soprava forte, os galhos se quebravam, mas a raiz permaneceu firme. Quando o sol voltou a brilhar, novos brotos começaram a nascer. Assim é a vida com Deus. As tempestades podem até arrancar algumas folhas, mas nunca vão destruir as raízes da fé. Existem batalhas que não se vencem com força, mas com joelhos no chão e coração aberto. Quando você ora, está declarando que não confia apenas na sua capacidade, mas no poder infinito de Deus. E essa é a arma mais poderosa que existe. Uma mulher ia todos os dias buscar água num poço. O jarro era pesado e a caminhada longa. Um dia, encontrou um homem sentado à beira do poço. Ele lhe disse que poderia oferecer uma água que nunca se esgota. Era Jesus. Ele falava de uma fonte que nasce dentro da alma. Uma fonte de paz, de alegria e de vida eterna. E aquela mulher nunca mais foi a mesma. Talvez você esteja procurando saciar a sua sede em lugares errados. Mas só Jesus pode oferecer a água que realmente mata a sede do coração. Um general foi chamado para lutar contra um exército poderoso. Mas Deus lhe disse: não use espadas, apenas cante louvores. O general obedeceu, mesmo sem entender, e no dia da batalha, o inimigo fugiu apavorado ao ouvir. Deus mostrou que a vitória não depende da força das nossas mãos, mas da obediência e da confiança nele. Às vezes,
Deus vai te pedir para fazer algo que parece estranho, mas se Ele pediu, é porque já preparou o milagre. Uma mulher orava todos os dias pelo retorno do filho que havia se afastado da família. Mantinha o quarto dele arrumado, como um sinal de esperança. Anos depois, num dia comum, o filho entrou pela porta com lágrimas nos olhos. Ele disse que durante todo o tempo longe, sentia que aquele quarto estava esperando por ele. Quando você mantém a fé, está mantendo aberta a porta para o milagre entrar. Não pare de acreditar. O que Deus prometeu vai acontecer. E quando acontecer, será no tempo perfeito. Um homem simples ajudou um viajante que estava perdido. Deu-lhe comida, água e abrigo, sem esperar nada em troca. Anos depois, esse mesmo viajante tornou-se um homem rico e voltou para agradecer e oferecer ao seu benfeitor uma vida digna. Muitas bênçãos chegam assim, disfarçadas de encontros comuns. E muitas vezes, a recompensa vem de onde menos esperamos. Cada ato de bondade que você faz é visto por Deus. Nada passa despercebido aos seus olhos. E se hoje fosse o dia em que tudo mudasse? E se esta fosse a palavra que Deus preparou para reacender a chama no seu coração? Não importa quão longe você tenha ido, quão pesado tenha sido o caminho, ou quantas vezes tenha pensado em desistir, Deus ainda tem planos para a sua vida, de restauração e de esperança. Segure firme. A sua história não termina no ponto em que está agora. O capítulo mais bonito ainda está por ser escrito, e será escrito pelas mãos do próprio Criador.